Bom dia, pessoal dos nonos anos, nono A, nono B. Estamos aqui mais uma semana para iniciar as nossas atividades de português. Esta semana nós vamos usar a apostila Tempo de Recordar, ok? Então, vou pedir para vocês pegarem para mim lá na página 17. Por que a página 17, pessoal? Porque foi mais ou menos aqui que a gente parou no ano passado. Se vocês observarem, vocês vão ver que essa apostila, ela retoma alguns conteúdos do ano passado, certo? Então, como a gente viu várias lições em sala de aula, eu peguei justamente onde nós havíamos parado. E os assuntos que vêm antes, a gente vai ver depois mais para frente, porque eles vão aparecer novamente. Muito bem, então na página 17, a gente tem um poema, tá? E aí vem essa pergunta: você considera comum o fato de ter medo? Quais são os seus medos? E o poema é O Adolescente. Vai falar um pouquinho, então, sobre esse sentimento, né, da adolescência, as descobertas, os medos, essa sensação aí de que tudo é novo, né? Como o adolescente vive tudo isso, lida com tudo isso. Então, você vai reler o poema. Em seguida, pessoal, vão vir as perguntas. Você não precisa responder essas perguntas, porque nós fizemos no ano passado, então não há necessidade. Você vai parar aqui. Reflexão sobre o uso da língua, na página 18. Bom, aqui o que vai acontecer, pessoal? Vai ter, então, o assunto frase e oração. O que você precisa saber para fazer essas atividades? Esse conteúdo a gente viu no ano passado, enquanto a gente estava nas aulas presenciais. Inclusive, tem matéria no caderno, certo? Quem tiver o caderno do ano passado pode até consultar, né? Bom, vamos pensar um pouquinho então aqui. Frase e oração. O que eu preciso saber aqui? Frase é todo enunciado que tenha sentido, tá? Então, frase é tudo aquilo que eu falo ou que eu escrevo que faça sentido, independente se é uma só palavra ou se é um conjunto de palavras. Então, por exemplo, quando eu digo oi, é uma frase com sentido. Então, é considerado frase, é um enunciado com sentido. Porque quando eu falo oi, a pessoa entende, existe uma situação de comunicação. Quando eu falo silêncio, também usei uma só palavra, mas tem sentido, a outra pessoa entende, né? Então, pode ser considerado uma frase, assim como pode ser considerado também uma frase, um enunciado mais longo. Por exemplo, hoje está fazendo um dia lindo, também é uma frase, ok, pessoal? Então, frase, todo aquele enunciado que tem sentido, ok? Oração, a oração já é diferente, tá? Para que uma frase possa ser oração, o que ela precisa? Ela precisa ter um verbo, ok? Certo? Um verbo. E quem é o verbo, pessoal? O verbo, para vocês relembrarem um pouquinho, vai ser aquela palavra que vai expressar ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Muito bem. Então, pessoal, lembre, verbo basicamente, primeira coisa que vem na cabeça da gente, ação. Então, tudo aí que envolve movimento, pular, correr, dançar, falar, mas não é movimento somente do corpo, movimento da mente também. Eu falava muito isso para vocês na sala de aula, né? Movimento da mente também é verbo de ação. Então, por exemplo, pensar, imaginar, sonhar, planejar, resolver, todos esses são verbos de ação. Então, pessoal, vai ficar dessa forma. Frase é todo enunciado com sentido. Oração é aquela frase que vai ter verbo. Eu preciso encontrar a presença do verbo para eu ter uma oração. E aí o que acontece? Se na minha frase eu não tenho verbo, eu tenho uma frase nominal. Se na minha frase tem verbo, eu tenho uma frase verbal ou oração, certinho? Muito bem. Primeira questão aí. No poema O Adolescente, há um verso que corresponde a um alerta. Adolescente, olha! Assinale as alternativas a seguir que poderiam substituir a expressão no contexto do poema.
Então, essa questão é bem tranquila, né? Você vai identificar aí expressões que teriam o mesmo efeito, certo? Então, olha a segunda pergunta. Observe o alerta a seguir, que pode ser usado em várias situações do cotidiano. Atenção! Você diria que atenção é uma frase? Veja aí, lembre da minha explicação. Atenção é um enunciado que faz sentido? Se fizer sentido, é uma frase. E aí você justifica a sua resposta justamente com essa explicação. Letra B. E os dois alertas a seguir, eles correspondem a frases? Adolescente, fique atento. Adolescente, atenção. Lembre, se fizer sentido, é frase sim. E aí a gente chega ao mãos à obra. Leia o anúncio ao lado. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com alguns anúncios publicitários, certo? Anúncios, eles vão trazer para a gente, né, algumas ideias, né, para que a gente possa aderir àquela ideia, para que a gente possa tomar consciência de alguma coisa. O anúncio tenta vender um produto também, mas não é o caso dos anúncios que vão aparecer aqui, tá? Leia o anúncio ao lado, então você vai prestar bastante atenção nesse anúncio aqui. Olha lá a frase de efeito que traz. Craque, o fim de seu mundo em uma tragada. Questão A. A frase principal desse anúncio, craque, o fim de seu mundo em uma tragada, é verbal ou nominal? Por quê? O que você vai analisar aqui, pessoal? Tem verbo? Se tiver verbo, vai ser frase verbal ou oração. Não tem verbo? Então é frase nominal. E aí você explica o porquê. Podemos considerar essa frase uma oração? Explique. Só vai ser oração se tiver verbo. Então, você analisa e responde. Reescreva a frase principal do anúncio empregando verbos sem alterar a mensagem. Você vai ter que dar um jeitinho aí, encontrar um verbo que se encaixe sem alterar a mensagem, certo? E D. Considerando a campanha do anúncio, escreva uma frase empregando o modo imperativo. Pessoal, modo imperativo, matéria também que a gente viu em sala de aula quando a gente estava ainda no presencial. O modo imperativo é aquele que vai trazer para nós uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Ele está muito presente nos anúncios publicitários. Por quê? Porque os anúncios, eles sugerem que a gente faça algo. Por exemplo, experimente tal produto, compre tal coisa. Então, você vai usar o verbo nesse sentido, o verbo dando um conselho ou como se fosse dando uma ordem, ok? Número 2. Leia outro anúncio prestando atenção na relação estabelecida entre as palavras e a imagem. Qual é o objetivo desse anúncio? Veja só, pessoal, tem todo um objetivo, né, desse anúncio aqui para eles terem usado essa imagem, usado essa frase. Você vai analisar e responder aí, tá? O que esse anúncio pretende? O que ele quer fazer? Esse é o objetivo, tá? B. Considerando apenas a imagem, seria possível reconhecer o objetivo do anúncio? Será, pessoal, que só com a imagem, sem as palavras, daria para a gente saber aí o objetivo do anúncio? Aí você vai analisar e responder. Chegamos aí a mais um anúncio, tá? Você vai analisar a imagem, analisar a frase para poder responder. Que relação há entre as frases e a imagem que compõe um anúncio? Veja, temos lá um menininho pescando, coitado, ele nem sabe o que tem aí no fundo desse rio, né? E aí a frase, droga, é uma armadilha. Você sabe disso, o seu filho não. Então, analise aí o que esse anúncio, né? O que essas frases, qual é a relação dessa frase com toda essa imagem aqui, tá? E aqui pergunta o seguinte, no enunciado, droga é uma armadilha, você sabe disso? Seu filho não. A frase destacada é nominal ou verbal? Por quê? Certo? Novamente, você vai fazer todo aquele raciocínio. Determine o modo verbal usado nas frases. Droga é uma armadilha. Veja, aqui, pessoal, você vai ter que lembrar dos modos verbais. O que eu preciso saber aqui? Que eu tenho 3 modos verbais. Modo indicativo, que expressa uma certeza, certo? Modo imperativo, expressa um conselho ou um pedido. E modo
subjuntivo que expressa uma dúvida, uma possibilidade. Certo, pessoal? Essa matéria também tem no caderno do ano passado. Quem tiver pode consultar, tá? Eu vou parar o vídeo um pouquinho por aqui e vou começar outro. Então, vocês aguardem, por favor.